Olá, eu sou a Patrícia Fantin, uma arquiteta que gosta muito de falar sobre a casa e sobre como as pessoas vivem. Nesse podcast eu compartilho contigo ideias e histórias sobre esse tema. Entre e fique à vontade. Bem-vindo de volta ao podcast Pé Direito. Esse é o meu segundo episódio de podcast e eu vim com um assunto muito polêmico hoje. Eu já mudei de ideia sobre esse assunto várias vezes, então toda vez que eu acho que eu já cheguei numa conclusão, eu começo a pensar se eu não tô errada e fico repensando a história, e aí eu disse, eu vou levar pro podcast esse assunto pra ver o que as pessoas acham, o que elas pensam sobre isso. Tô ficando maluca, não tô? Quero a opinião de vocês então, tá? Depois que vocês assistirem ou escutarem, me digam o que vocês acharam. O que acontece? Eu tava no YouTube outro dia, pesquisando, né, vídeos, enfim, relacionados à arquitetura, e encontrei o canal de uma colega arquiteta, que ela tava mostrando. Na verdade, eu comecei pelo segundo vídeo, né, que foi o que eu encontrei, e aí depois eu fui atrás de entender a polêmica, mas o que aconteceu? Ela faz alguns vídeos no YouTube reagindo a outros vídeos, tá? Então ela fez um vídeo reagindo a um vídeo de um corretor de imóveis que estava mostrando uma casa que estava à venda. Mas assim, era uma casa lá em Americana, eu acho, em São Paulo, acho que esse é o nome da cidade. E aí ele estava mostrando, era uma mansão, né, de não sei quantos milhões, e ele estava apresentando a casa, mostrando os detalhes lá junto com o proprietário para vender a casa, né? O intuito do vídeo era fazer uma propaganda da casa. E daí, essa arquiteta fez um vídeo reagindo, né? E fazendo assim piadas sobre a casa, porque tinham vários estilos diferentes misturados, aí a casa parecia uma loja da Havan, sabe, assim, umas coisas, eram comentários engraçados, mas ela não gostou, enfim, da casa e tava falando mal, né. Só que daí, o que aconteceu? Isso não é nada. O proprietário da casa processou ela por causa desse vídeo, porque ele se sentiu ofendido, né. Então, lá no processo dela fez um outro vídeo que foi o que eu assisti primeiro, né, quando eu vi a primeira vez, aonde ela falava assim, ele falava no processo que ela tinha humilhado a casa, ofendido, que até conhecidos deles tinham assistido o vídeo e foram falar para eles, né, que estavam falando mal deles, então eles se sentiram humilhados, né, enfim, foi nesse sentido aí, se ofenderam pelo vídeo onde ela falava mal da casa, e processaram ela. Daí, eu fiquei pensando assim, quando eu vi a primeira vez, eu disse: "Tá, mas, assim, não que caiba um processo, eu acho, né, porque um processo, assim, é um pouco exagerado, mas a pessoa faz a casa dela com o jeito que ela gosta, do estilo que ela gosta. E aí, é natural que ela se sinta ofendida, né, porque não é como se ela tivesse ofendido o proprietário da casa, mas se ele gosta daquilo ali que ela tá falando mal, ele pode se ofender, ele pode se sentir ofendido por estar sendo criticado de certa forma, né. Lembrando que esse foi o meu primeiro pensamento quando eu vi o vídeo do processo. Eu só tinha assistido esse, não tinha visto o vídeo dela reagindo à casa. Aí naquele dia eu até comentei com meu esposo, né, eu disse: "Bah, mas olha só, né, essa situação, o que que tu acha? Nada a ver, né, porque o cara se sentiu ofendido e tal". E daí ele disse: "Ah, mas ele colocou o vídeo na internet, e a partir do momento que ele mostrou a casa dele na internet, ele tem que estar disposto a receber críticas, a receber os comentários das pessoas, porque foi ele que tornou aquilo ali público, né, então as pessoas vão reagir cada um do seu jeito, ele não pode esperar, que todo mundo pense igual ele, né". Daí isso já foi a primeira vez que eu mudei de ideia, eu pensei: "É, realmente, né, se ele não tivesse exposto a casa dele na internet, ela não teria reagido ao vídeo e aí ele não teria ouvido coisas que ele não gostou". Então daí eu já mudei de ideia. Mas aí depois eu fiquei pensando: "Mas por que, né, por que falar? Por que que a gente precisa criticar o outro, né? Tudo bem tu não gostar, ninguém precisa gostar das mesmas coisas. E que bom, né, que a gente não gosta das mesmas coisas. Pensa que chatice seria o mundo se todo mundo pensasse igual".
E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Por que que a gente precisa falar? E depois eu fui assistir esse vídeo onde ela reagiu à casa para ver se eu entendia um pouco melhor a história, para ver se eu chegava a uma conclusão. O vídeo é bem engraçado, eu dei várias risadas com as coisas que ela falou. Mas o que eu vi é que a casa, ela tem, assim, uma mistura de estilos, então tem ali uma arquitetura que imita uma arquitetura clássica grega, né, tenta imitar, aí tem, sei lá, móveis neoclássicos, tem várias coisas ali que a arquiteta que estava comentando estava dizendo que era de gosto duvidoso e tal, e fazendo piadas com aquelas coisas, né? Daí eu entendi, assim, do que se tratavam as piadas, do que ela estava debochando no vídeo dela. E eu fiquei pensando assim, por que que a gente tem essa vontade de imitar as coisas, né? Eu já fiz projetos de casas que imitavam o estilo de casa americana, por exemplo. E foi isso que aconteceu um pouco ali naquela casa, né? Eles criaram um ambiente, uma casa que tem referências de outros lugares, de outras épocas, e não aquela casa brasileira, né, que tem a ver aqui com o nosso país, que a gente está acostumado. Mas isso é errado, né? Eu fiquei pensando, por que que a gente sente a vontade de fazer alguma coisa assim diferente? Eu cheguei à conclusão, né, pelos clientes que eu já atendi e até por mim mesma, que é uma questão de memória afetiva, sabe? Muitas vezes, não vou dizer que sempre, mas na maioria das vezes eu acho que é uma questão de memória afetiva. Eu, por exemplo, cresci assistindo aqueles filmes de comédia romântica americanos, vendo seriados americanos, tipo The O.C., Gossip Girl, Sex and the City. E esses seriados todos têm uma arquitetura, têm uma decoração nas casas dos personagens, né? Assim como nos filmes que a gente assistia. Eu adorava assistir Mãos à Obra, sabe? Então, todos esses elementos desse tipo de decoração, de arquitetura americana, fizeram parte da minha adolescência, né? Eu gostava dos personagens, eu gostava dos programas, eu queria ter algo como eles tinham. E aí eu acho que vem dessa memória afetiva, de ser uma coisa legal, que me traz boas memórias. Então, eu acredito que vem muito disso, né? Que nem lá no vídeo da casa, o cara falou que viram uma arquitetura com tais cores numa viagem para Dubai, e aí tinha achado bonito. Então eu acho que tem muito mais a ver com essas lembranças boas, né, que esses elementos trazem no dia a dia pra gente, do que com o querer imitar de fato uma coisa que não é nossa, que não é do nosso país. E eu não acho que isso seja errado, tá? Nos meus projetos, quando os meus clientes me trazem situações assim, que eles gostam de um estilo específico, por exemplo, né, nesse caso da casa americana, alguma coisa que faz parte de outra cultura, eu sempre procuro inserir elementos, né, desse estilo que eles gostam dentro do meu projeto. Só que eu acho que o grande X da questão é como fazer isso. Porque quando a gente tem uma edificação, uma construção, as coisas elas não são feitas por acaso. Não são feitas assim porque me passou essa ideia pela cabeça, eu simplesmente fui lá e fiz. Elas têm motivos. Então, tudo dentro de um projeto tem um conceito, tem um porquê de existir. Aí, quando a gente pega uma construção que é característica de um lugar que tem um clima diferente, que tem uma fauna diferente, que tem costumes, né, culturas, hábitos diferentes dos nossos. Muitas vezes foram feitas em outra época, então num passado em que as pessoas também viviam de outra forma lá. Às vezes fica meio fora de contexto. Então tu tem que ver por que que as coisas eram feitas daquele jeito. Isso se encaixa para minha realidade? Tem por que eu fazer isso assim também na minha edificação? Bom, o que que tem ali, né, que eu posso inserir, que eu posso trazer para o meu projeto, para minha casa, de uma forma que não fique sem sentido, né, que continue sendo funcional e que tenha um porquê de existir ali, sem ser uma coisa caricata, sem ser uma coisa assim meio fantasiosa, porque senão a tua casa ela fica sem identidade, ela perde, né, a personalidade, a identidade dela e fica uma coisa às vezes meio sem sentido, por mais que tu goste daquele estilo, porque a casa ela tá inserida num contexto de um bairro, de uma cidade, de um país,
E aí ela tem que estar conectada também com esse local em que ela está inserida, sabe? Eu acho que na questão de decoração, assim, de interiores, é menos crítico, tu tem um pouco mais de liberdade poética, digamos assim. Não é liberdade poética que fala, né, licença poética. Mas enfim, vocês entenderam. Só que quando a gente fala da arquitetura, da edificação em si, eu acho que é um assunto mais delicado e a gente pode sim trazer referências, deve trazer referências, principalmente se é uma coisa que tu gosta. Porém, a gente tem que ter essa análise do porquê que a gente está fazendo isso e qual é a melhor forma de utilizar isso. Bom, dito isso, independente da arquitetura ser correta ou não, ser bonita ou não, será que a gente tem o direito de ficar jogando pedra assim nas pessoas porque a gente sabe que aquilo ali não é legal ou que poderia ser melhor? Eu acho que hoje em dia na internet as pessoas falam, né, muito mais do que elas falariam pessoalmente. Isso é fato, né? É só tu abrir a rede social de qualquer pessoa aí mais conhecida, que tem mais seguidores, e olhar os comentários que eles recebem. E tudo bem, sabe? Eu gosto dessa troca, eu acho que é importante a gente ter essa troca, porque não faz sentido alguém ficar ali produzindo conteúdo, postando, e não ouvir quem tá do outro lado assistindo, né? Não fica um diálogo, fica um monólogo, daí só a pessoa fala e os outros têm que ver, assistir, ouvir, sem poder emitir opinião, sem poder interagir. Então, eu acho que não faz sentido. Eu acho que as redes sociais são justamente isso, né? Essa troca, essa forma da gente conversar. É legal que a pessoa dê a opinião dela, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas será que a gente ridicularizar, às vezes, debochar, né? Precisa? Eu acho que em muitos casos não. Mas nesse caso em específico, eu dei uma olhada no canal do YouTube dessa arquiteta e eu vi que os vídeos que ela faz, eles são mais humorísticos mesmo, sabe? É pra ser engraçado, é um tom de humor. Então, assim, nesse caso, como é uma coisa de humor, eu não vejo problema, sabe, dela ter feito brincadeiras, ter dito que era brega, enfim, várias coisas que ela falou. Porque eu acho que o humor é muito importante, né, na nossa vida. É importante a gente rir das coisas, rir de si mesmo, às vezes não precisa se levar tão a sério. Eu vejo o problema quando a crítica é feita num tom de xingamento, de humilhar, de denegrir mesmo a outra pessoa. Mas não é o caso, sabe? Nesse caso é um tom humorístico, é pra dar risada, é pra ser engraçado. E eu acho que tudo bem, sabe? A gente não precisa levar tudo tão a sério assim. Tanto que o proprietário da casa que processou ela, ele não ganhou o processo. Ele perdeu e aí recorreu e perdeu de novo, sabe? Então, a justiça também achou que não cabia aquela reclamação dele. E é assim que eu fico nessa paranoia, porque o meu lado arquiteta olha e fala assim: isso aí não tá legal mesmo. Mas o meu lado empático, meu lado de ser humano olha e pensa assim: ai, coitado do cara, né? Deixa ele fazer a casa dele do jeito que ele quer, se ele gosta, se ele tá feliz com a casa, deixa ele, né? Por que que a gente tem que ficar falando? Inclusive no meu curso Sua Casa Decorada, eu ensino sobre isso, né? Eu defendo muito essa questão da pessoa ter a casa dela com as coisas que ela gosta, com a personalidade dela, independente de tendências ou de qualquer outra coisa. Mas é que aqui o assunto vai um pouco além da decoração, né? Como eu disse, tem a questão da edificação, que daí eu acho que é mais delicado. E o que eu vi ali no vídeo é que essa casa tem uma mistura de estilos, né? Então, tanto a edificação como a decoração permeiam ali por vários estilos. O que eu também não acho que seja exatamente um problema, porque tem alguns estilos que eles conversam bem entre si, que eles podem coexistir ali. Então tem o estilo clássico, o estilo neoclássico ali na casa, e eu acho que eles conversam bem, não vejo tanto problema em eles coexistirem. Justamente porque essa casa não é uma casa original clássica ou uma casa original neoclássica. Esses estilos foram uma inspiração para a construção dessa casa, né? Ela imita esses estilos. Então eu não vejo problema em ela não ser fiel 100% a um único estilo. Porque, inclusive, no meu curso eu também ensino como que tu consegue misturar estilos, ninguém é uma coisa só. E na hora de decorar, a gente também pode diversificar, né? Porque tem estilos que conversam entre si, que podem estar juntos ali numa decoração. Então, para mim, o problema dessa casa não é a mistura de estilos. O problema é que eles perderam um pouco a mão. Tem algumas coisas que realmente não ficaram muito coerentes,
tem coisas que não estão em harmonia, não estão em equilíbrio ali na decoração e na construção da casa. Eu acho que faltou ir um pouquinho além, subir um pouco o nível, sabe? Faltou uma dose de finesse, de bom gosto ali na casa. Mas o que vocês acham sobre essa polêmica? Me contem. A gente deve falar mal da casa dos outros? Não deve? Eu tenho razão em sentir pena do cara ao mesmo tempo em que eu sei que algumas coisas não são legais? Ou não faz sentido isso? Me ajudem aí e até o próximo episódio. Tchau!